Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu acredito que muitos nesta casa estejam lembrando de um grande humorista brasileiro chamado Jô Soares, que dentre os diversos personagens que fizeram com que ele se notabilizasse, ele se apresentava exatamente assim. E dizia: eu estou vestido de palhaço, mas não sou palhaço. A bem da verdade, hoje, diante dessa situação de constrangimento a que estamos sendo submetidos, fazendo com que o Poder Legislativo, por sua maioria, e por atos de império da presidência, se transforme numa espécie de quintal do Palácio Guanabara, eu me lembrei do Jô Soares. E com seriedade, reproduzo aqui, pelo menos, a aparência externa com que ele se apresentava. A Constituição do Estado diz claramente que veto tranca a pauta. Veto vencido tranca a pauta. Ontem tive eu a oportunidade, aliás, não sendo a primeira vez, de dizer que não poderíamos aceitar a votação de qualquer matéria, salvo se houvesse um acordo com a unanimidade dos parlamentares, que não poderíamos, em existindo vetos vencidos. Hoje aqui, um parlamentar resolveu, se distanciando da verdade, falar de uma decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao Congresso Nacional que possibilitou a votação de matérias sem a apreciação dos vetos. Mas foi uma razão tópica, porque no Congresso Nacional, vetos estavam acumulados, à época, há mais de 20 anos. Concluiu o Supremo Tribunal Federal que, se naquele momento houvesse a exigência da votação dos vetos para cumprir a Constituição, talvez durante os 20 anos seguintes, o Congresso Nacional não apreciaria qualquer outra matéria. E é exatamente o que temos insistido, aliás, ao longo dos últimos anos, para impedir que aconteça nesta casa. Já há menos de um mês atrás, em face de intervenção minha aqui no plenário, a presidência chegou a organizar a votação de vetos num esforço concentrado. Depois assumiu o compromisso de votar 3, 4 vetos, às terças, quartas e quintas, exatamente para quê? Para, pelo menos, cumprir a Constituição. Mas se houver a exigência de qualquer parlamentar para que a Constituição seja respeitada, o mandato tem que ser respeitado. Mas é aquilo. O rolo compressor desmoraliza o próprio Poder Legislativo. É a casa que está desmoralizada. Se os vetos não forem apreciados, os vetos vencidos, não é possível votar qualquer matéria, nem em sessão extraordinária. Então, não vou nem me ater a aspectos regimentais em relação à convocação da sessão. A convocação pode ser feita
com a aprovação do plenário. Mas o plenário aprova, mas a sessão se realiza 48 horas após a aprovação do plenário. É diferente de dizer que a aprovação pode fazer com que a sessão aconteça 24 horas depois. Aliás, o absurdo é tão grande que a presidência chegou a engendrar a aprovação de outra sessão ordinária hoje. Seria às 14h55. Teríamos a sessão extraordinária, depois uma reunião para apreciar as emendas e imediatamente após a votação. Quer dizer, um absurdo muito grande. E o pior, e aí vem, com um argumento falso, porque o objetivo, na verdade, consiste em querer atender às exigências do Poder Executivo, que mente para os servidores e mente para a população. Porque o governo do Estado não faz nenhum esforço para a recuperação de receitas, não dá um passo para a cobrança da dívida ativa, não pretende e resiste a enfrentar a sonegação, que é grande no nosso Estado. Também não se empenha para fazer a distinção entre incentivo e favor fiscal. E aí, senhor presidente, é preciso então que o governo assuma que a matéria que está sendo apreciada tem o objetivo de agilizar a possibilidade de antecipação de receita, mas garantindo o pagamento a quem antecipar a receita, qualquer banco, garantindo a privatização da SEDAI. E o pior, age contra a lei. Não é possível mudar a Constituição Federal e nem a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu tenho aqui, senhor presidente, o parecer do Tribunal de Contas da União. Diz assim: não é demais frisar, o conceito de operação de crédito, trazido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, é muito mais amplo e abrangente do que o conceito clássico de operação de crédito usualmente utilizado. E o legislador não fez isto à toa ou por capricho. Fez prevendo a criatividade dos entes federados, na tentativa de engendrar fórmulas de obtenção de recursos no presente com comprometimento de arrecadação futura. A antecipação de receitas. E a antecipação de receitas através de empréstimos é vedada pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Constituição Federal. E diz mais, não importa se os fatos geradores já ocorreram. Trata-se de arrecadação futura que está sendo objeto de uma troca intertemporal, mediante a qual o seu provável valor futuro é entregue no presente ao ente federado por alguém, mediante desconto de uma taxa de juros, explícita ou implícita, tornando-se esse alguém credor do valor futuro. E aí, senhor presidente, tenho aqui o documento, senhor presidente. Olha bem, continuo rapidamente. Para a Lei de Responsabilidade Fiscal, o que importa é a essência da troca financeira intertemporal, não a possível modelagem jurídica da operação. A modelagem jurídica pode ser esta ou aquela, conforme o que seja melhor para a realização bem-sucedida da operação, mas nunca para evitar os ritos e requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Antecipação de receita. O texto é muito grande. E aí, senhor presidente, vem aqui no documento, vou concluir, da Secretaria de Fazenda, senhor presidente, quando claramente, trata desse empréstimo de 3,5 bilhões, quando diz aqui, olha aqui, claramente, senhor presidente, está aqui, no anexo, prazo
da operação, 36 meses. Aí vem, sendo privatizada a SEDAI, antes do prazo previsto para o vencimento da operação, 36 meses, poderá o financiamento ser liquidado antecipadamente. Quer dizer, além de dar as ações da SEDAI como garantia para a antecipação de receita, ainda prevê a privatização da SEDAI no prazo de 36 meses. E é preciso dizer que o governo mente, que as ações do governo caminham para aprofundar o endividamento do Estado e, ao mesmo tempo, entregar à iniciativa privada um patrimônio que é do povo do Rio de Janeiro. E nós não podemos concordar em abrir qualquer espaço que contribua para a privatização da SEDAI. A SEDAI tem que continuar sendo uma empresa pública. A SEDAI tem que ser controlada pelo Estado, integralmente. Não é possível sequer abrir mão de qualquer percentual de suas ações. De qualquer maneira, senhor presidente, eu concluo dizendo, nós sabemos, aliás, na voz de Getúlio Vargas, ao regimento, senhor presidente, que as aves de rapina estão aí de tocaia, no sentido de abocanhar a SEDAI. Mas a insegurança jurídica é muito grande. E é preciso, e aí, senhor presidente, estou tentando provocar, precisamos nessa questão trazer a manifestação antecipada do Ministério Público Estadual. O fiscal da lei, o Ministério Público, em matéria de tamanha relevância para o Estado do Rio de Janeiro, não pode ficar omisso, tem que ser provocado. Aliás, já deveria agir de ofício. Como não o faz, vamos provocar a manifestação do Ministério Público. Eu quero dizer, senhor presidente, que eu coloquei esse nariz em homenagem ao deputado Edson Albertassi. Aliás, ao deputado André Siciliano, desculpe. Porque o deputado André Siciliano, ele agora aqui do plenário, e até com muita alegria, eu fico feliz, ele procura se manifestar um defensor do regimento interno, tendo em vista o tempo da minha manifestação. Aliás, ele disse quando presidia, sobre 2 CPIs que presido, querendo dizer que foi uma concessão. Eu fiz o requerimento, coloquei o número necessário de assinaturas, uma CPI para investigar o desmonte da Petrobras, na mesma linha de defesa que fazemos em relação à SEDAI, e uma CPI para investigar o escândalo Varig. A Varig, embora fosse uma empresa privada, era vista até pelo governo como uma empresa pública. E temos aí os funcionários da Varig sofrendo os diabos para receberem seus direitos. De qualquer maneira, senhor presidente, esta iniciativa do governo não significa a possibilidade de pagar aos servidores públicos, de atualizar o pagamento. O que ela significa simplesmente é o aprofundamento do endividamento do Estado e a entrega desavergonhada da SEDAI para setores conhecidos da iniciativa privada que continuam aí, abocanhando o patrimônio nacional. De qualquer maneira, senhor presidente, vamos dizer não a esse projeto. E aqui, eu vou entregar aqui na mesa o nariz de palhaço, que embora eu tenha tentado me caracterizar reproduzindo o trabalho de Jô Soares, palhaços são aqueles que rompem com o regimento, que rompem com a Constituição e estupram o poder legislativo.